Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou falar dos jogos que gostei de jogar a solo no mês que passou de fevereiro de 2024. Não foi um mês também muito dado a jogos a solo, mas ainda assim foi possível jogar alguns deles. Um deles eu não tenho aqui, estou num processo de adaptação e mudança de casa, pelo que já tenho jogos num lado e jogos no outro, e neste momento até já não sei bem onde é que tenho alguns deles, mas depois eu espero reuni-los todos e ter de facto novas condições, até para criar aqui conteúdos melhores para o canal. O primeiro jogo que eu vou pôr aqui é o Legacy of You. Fui pegar novamente no jogo, que é um jogo feito efetivamente para ser jogado a solo, nestes típicos jogos de Eurogames, por exemplo, com alguns elementos que nós vemos nos jogos da Garfield Games e com também o tipo de arte típica, e o jogo é fantástico, continua a ser excelente, um jogo que reage àquilo que nós fazemos, que tem uma campanha que é quase legacy, que cria uma narrativa, mas que é perfeitamente rejogável depois de acabarmos. E estamos a fazer alocação de trabalhadores, gestão de recursos, tudo isso num sistema totalmente pensado para ser jogado a solo, portanto isso é fantástico, é uma excelente recomendação. Adorei voltar ao jogo, já não jogava há algum tempo, ou seja, tive que estar a rever as regras, mas foi um exercício que demorou cerca de 10 minutos, portanto muito imediato para aquilo que foi um jogo de cerca de 1 hora e tal. Não, aliás, até fiz 2 seguidos, chegou perto das 2 horas, portanto compensou perfeitamente o tempo de investimento. Portanto, jogo Legacy of You. Outro jogo que eu adorei jogar a solo também foi o Fantastic Factories, em que finalmente adquiri o jogo, não o tinha. Aliás, até foi um jogo que veio através da parceria aqui com a Jogamos Una, a loja espanhola que fica em Sevilha, que vai apoiando aqui o canal. Neste caso, o Fantastic Factories tem aqui todas as expansões, e está em inglês, apesar de ser uma loja espanhola, eles também vendem jogos em inglês. Tem aqui todas as expansões, que são 2 pequenas expansões para adicionar, melhorando e melhora aqui a experiência de jogo, tornando-a mais rica. É um jogo interessante de gestão de dados, em que estamos a alocar os dados para produzir efeitos, e simula um motor de produção e entra, obviamente, na temática do jogo, porque é sobre fábricas, e neste caso o jogo joga muito bem a solo, porque praticamente não há grande adaptação para o jogo a solo. É praticamente um jogo direto, porque é um jogo em que estamos a jogar turnos simultâneos, portanto, quando é assim, é relativamente fácil de fazer a adaptação. E neste caso foi uma experiência interessantíssima e é um jogo que eu recomendo para quem queira ter um bom jogo a solo e que possa ser usado também como jogo para jogar com outras pessoas, especialmente quem quer assim uma experiência um bocadinho mais leve, mas entrar aqui já nos jogos de gestão, planeamento, de recursos, motores de produção, esse tipo de coisas que muito provavelmente depois vão dar vontade de explorar os outros mais profundos e complexos. Mas Fantastic Factories, excelente para jogar a solo. Depois o outro jogo que joguei a solo continua a ser o jogo que me vem acompanhando nos últimos meses, eu não sei se já há mais de um ano, que é o Through the Ages, a versão digital do jogo, que é uma magnífica implementação do jogo, é incrível, e eu jogo quase todos os dias na vertente dos challenges, em que nos dá quase que cenários diferentes do jogo, com restrições ou habilidades ou poderes e desafios, e isso tem-me mantido cativado no jogo durante muito tempo, e é um jogo que eu recomendo vivamente. Portanto, nós podemos até usar aqui os jogos digitais, que são implementações de alguns jogos de tabuleiro, que eu acho que funcionam muito bem para jogar a solo, não como o jogo preferencial, mas como algo que nos dá uma experiência de prazer e de gratificação quando não temos mais ninguém para jogar e que podemos jogar imediatamente, mantendo aqui a ligação aos jogos de tabuleiro, aos jogos analógicos e estes designs. Então vá, foram as minhas recomendações, as minhas experiências. Como sempre, fico curioso para saber quais foram as vossas também. Então vá, obrigado, adeus.